Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, a voz de Salto Alto. Olá, estamos no ar, a voz de Salto Alto, você já sabe, aquele programa que pega a mulher de salto, mas pode também ser de sandália, de rasteira, de tênis, e puxa para o programa para poder contar um pouquinho da história dela. E hoje temos aqui em São Gonçalo dos Campos, começar com a Janaína Bahia, que é a CEO da Melendes e Amerino, que é uma fábrica de charutos. Jane, primeiro, muito obrigada por ter nos recebido aqui. E eu quero saber o seguinte, mulher no mercado tão masculino como o de charutos. Como foi essa tua introdução? Quando eu ouço isso é tão curioso, porque como eu estou na fábrica e são 206 mulheres, eu penso assim, o mercado não faz ideia, o mercado consumidor, né? Que o mercado de charuto, a fabricação que está por trás, é tão feminino, tão mais feminino do que masculino. Mas, de fato, o que a gente vê sendo consumido nos lounges, e tem um estereótipo do homem bem-sucedido, o executivo que se deu bem na vida, tá ali sempre com charuto. Todos os filmes que a gente vê, todo o imaginário que a gente tem. Todo rico bem-sucedido está na beira da piscina com charutos. É isso, ou ele é uma figura exatamente que foi bem-sucedida, ou ele é ali da máfia italiana. Da máfia, não é? esqueci da máfia. Mas, na verdade, existe um universo feminino gigante por trás do charuto. Toda a manufatura do charuto brasileira, principalmente, é feminina. Mas é difícil que a gente realmente tenha mulheres à frente, vamos falar assim, uma posição mais executiva no charuto. E certamente é um desafio. Os homens ainda, de alguma maneira, sentem que é um espaço invadido, como se eles tivessem uma espécie de clube, um lugar onde eles poderiam ir, devem ir, conversar, se encontrar, fumar, fazer negócios. Só que de 10 anos, 5 anos para cá, foi tendo um movimento muito grande de mulheres também, consumidoras finais, que degustam, que estudam. Que tem confrarias. Exatamente. Participei de em São Paulo, inclusive, de uma confraria de charutos contêiner, foi? Sim. Da Ale, que me apresentou para você. Temos. São Paulo. E agora as confrarias vão se Aqui espalhar. na Bahia estão começando a montar uma também, em Salvador, discretinha ainda, bem discreta, com poucas mulheres. Porque, como você falou, era muito masculino. Você chegava num ambiente, todos os homens estavam fumando charutos e as mulheres estavam isoladas, fazendo outra coisa. Sim. Bebendo vinho, conversando, e os homens num canto e as mulheres no outro. Depois, na minha visão, eu comecei a ver algumas poucas mulheres, esposas dos amantes de charuto, começando a fazer a degustação também. Não sei se elas separaram e foram montar a confraria que a gente faz, mas o que eu sei é o seguinte, que agora eu já vejo grupos de mulheres em São Paulo, eu nunca tinha participado de nenhuma confraria de charuto, eu não fumo charuto, mas elas estavam lá e eu comecei a ver a paixão delas e a troca delas por experiências. É como se você, por exemplo, de vinho eu já participei de várias confrarias, entendo um pouco de vinho. Quando você vai, até mesmo nos jantares, nas reuniões, que você leva uma garrafa de vinho, que é a bebida mais democrática nesse sentido, muito mais do que a cerveja, eu vejo isso, que você vai experimentando, e aí você vê cada um com a sua garrafa de vinho contando uma história a respeito daquele rótulo, daquele país de origem que produziu aquele vinho. E aí, nesse dia, na casa da Tati, todo mundo que chegava com um charuto. Todo mundo chegava, aqui, esse charuto conhece aqui? Não conheço. Uma coisa assim de surpresa. Eu falei, gente, eu tô num universo completamente diferente do meu. Completamente diferente. Porque enquanto nós, no vinho, experimentamos rótulos, nós estamos também experimentando rótulos. O que é um rótulo? Como é que chama essa parte aqui do charuto? Anilha. A anilha é um rótulo, porque a anilha está dizendo qual é o produto, de onde é que ele vem. Independente da caixa, você já tem uma ideia de como é a produção dele, muito mais explícita, explicada do que do vinho. Sim. Muito mais próximo até. Eu falei, olha que coisa interessante. A bebida, né, o universo do álcool é mais democrático. A gente ainda vê alguma restrição cachaça, né? A gente não vê muitas mulheres envolvidas também. Mas tem várias confrarias de cachaça. Mas elas também vão ganhando corpo, né? Assim, comparado ao vinho, elas também vão ganhando espaço. Mas charuto, de fato, é algo recente. Mas as charuteiras têm uma vantagem com relação, assim, eu vejo o público masculino, que elas, por estarem entrando, são muito curiosas. Então, é um público estudioso. Não é que elas não são fiéis a uma marca, mas eu digo assim, para você ser um bom charuteiro, você precisa degustar. Porque senão você não desenvolve o paladar, até para você saber o que é que você mais gosta ou o que não. Se você fica só uma marca, você não consegue ter esse vocabulário sensorial para poder avaliar ou não um bom charuto. Dona Flor, inclusive, nesse dia, na casa da Tati,
ele foi bastante consumido. As mulheres gostam muito do Dona Flor. É um charuto que, por característica, ele traz charutos de médio corpo, ou seja, assim, charutos de suave a médio. Então, isso harmoniza melhor com o tipo de bebidas que elas escolhem. Isso é muito particular, mas assim, a gente fala muito de uma maioria, e a gente mora num país tropical, né? Charutos muito intensos, fica quente, começa a ficar desconfortável essa experiência. Então, um charuto que caiba dentro desse calor que a gente vive, com bebidas mais geladas, as mulheres tendem a ter essa preferência pelos drinks. Então, acho que o nosso charuto casa muito. Além do que Casa combina porque vamos pensar o seguinte, na cachaça, eu acho que ok. No vinho, eu acho que ok. Na cerveja, só cervejas especiais, porque elas são mais encorpadas. Essas pilsens do mercado, eu acho que não combina nada. Não combina. A taça tem que estar muito bonita lá para poder, porque não combina. Charuto é finesse. Sabe que as Meu pessoas ponto de vista. têm muito mais dificuldade em harmonizar vinho com charutos. Ah, é? Porque vinhos tendem a ter taninos, né? Alguns vinhos taninos mais expressivos. E o charuto, como ele é um produto que também tende a secar o paladar, essa coisa de você beber algo que vá trazer uma certa secura e fumar que também vai trazer uma secura, causa uma experiência não muito agradável. Mas eu vejo muitos homens com vinho e charuto. Então tem uma coisa, de repente, os vinhos mais cítricos, como o Sauvignon Blanc, um Chardonnay, os brancos, talvez eles combinem bem por conta da salivação. Ou A não. bebida que tem um casamento mais harmonioso com o charuto são os destilados. Whisky, cachaça. Whisky, rum, cachaça, single malt, é um caminho sem erro. Para você entrar, por exemplo, nos vinhos, é preciso entender muito bem os dois universos e tende a ser uma harmonização por contraste. Se você vai para um charuto mais leve, uma bebida mais encorpada, para você não cansar o organismo nessa experiência. Mas funciona muito bem para quem sabe fazer e gosto, é muito particular. Tem gente que não usa bebida alcoólica, é só o charuto. Também é isso. Ou vai para café. A gente tem em São Paulo uma especialista em chá, a Simone, uma vizinha maravilhosa, que faz um experimento com charuto só com chás. Quente com quente. Quente com quente. Eu sou o dia inteiro. Gabi, então, vai virar um gostoso. E é uma experiência maravilhosa, porque tem muita questão sensorial, porque tem a questão das especiarias e a forma de preparo do chá, a água. Tudo é muito ritual, é tudo ritualístico. Café também é um ritual. Para quem prepara café, estamos acostumados a tomar café. A minha mãe fazia, por exemplo, deixa a água ferver, joga o pó dentro, depois, antes de subir, coloca. O café não é feito assim. A água interfere muito, o pH da água interfere muito. A água da torneira não, filtrada depende. E o processo do café, ele não pode ter fervura porque o café já é tomado. Por isso que as pessoas que compram café, por exemplo, eu não gosto de café, eu fui acostumada... também não, sem água fervente. Fui acostumada a tomar café desses de marcas normais, que vendem para os mercados, dos grandes mercados. E aquele café, aquele grão, ele é o pior grão que tem, porque ele é muito torrado e aí ele é amargo. Por conta disso, você mete açúcar no café. Sim. Já os cafés tidos como gourmet, ele já tem uma outra história. Ele não precisa, porque o café é adocicado. Uhum. Então eles mantêm o tipo de torragem e é experienciado. E aí, eu tenho um programa aqui na rádio que chama Cafézinho com a Mari, que é paulista, jornalista. Ela é uma das poucas mulheres a ser juíza desses grandes eventos internacionais de café. E a Mari, todas as vezes falava, antes disso a gente entrevistava muitos baristas, a água não entra em processo de evolução. Quando começa a entrar no processo de subir a bolinha, aí você desliga, coloca o café lá dentro, e depois secou, aí coloca do jeito que você quiser. É outra história. São produtos, assim, É como um chá. de rituais. É ritual. Não é só você pega, corta, acende. E aí, no universo feminino, esses desafios, tem tudo isso, até a forma como a gente chega, como a gente se veste. Você chega como pra fumar charuto, você vai de saia ou você vai masculinizada? Tô de Uma saia. calça e um terninho. Posso de chapéu? Eu quero só chapéu. Vou dar chapéu. Foi aquele negócio com chapéu, né? Então, as confrarias começaram a existir porque elas ficavam desconfortáveis de chegar sozinha nos ambientes. Então, começaram a chegar de bando. Era mais fácil de se sentir mais confortável no ambiente. Porque ou parecia que se estava lá por interesse pelos homens de alto poder aquisitivo que estavam lá,
E não é essa a proposta, né? Então teve de tudo nesse Ué, universo. tá vendo aqui as duas papagaiazinhas aqui, né? Alto poder aquisitivo, já querem frequentar clubes de charutos. Com certeza. Olha, outra com certeza. Network. Network. Mas isso acontece muito. Quando você vai para confrarias pequenas, como o de charuto, tem várias lá em Salvador, tem várias. São papo. No Brasil, todo mundo está falando de Salvador, porque eu moro lá e eu conheço muitos charuteiros. Sim. E eles realmente é um grupo fechado, eles se reúnem. Agora também, meu filho, você sai daquele jeito, né? Perfumado. E tem uma diferença também, porque o cigarro eu não gosto do cheiro. Sim. O charuto eu já gosto. Já gosto um pouco mais. Do aroma que ele solta. O cigarro eu acho muito pesado, muito cítrico, não sei. Não sei, parece charuto, parece uma nuvem. O charuto é onde você diferenciado. entrar, você vai entrar e vai sair perfumada, defumada, talvez. Então, né? tem perfumes à base de tabaco exatamente para poder dar essa sensação. Tem formas até, né? Tem tecidos melhores de você ir fazer a degustação. Porque, por exemplo, o algodão vai impregnar totalmente na roupa, mas assim, põe uma sedinha, sabe assim? O cabelo dela tá com um pouquinho também. Então, você falou o cheiro todo? É porque hoje eu fiquei numa sala que não se degustou muito e hoje eu ainda não fumei. Mas se você tivesse feito isso ontem, você ia dizer que era um charuto, eu era um cinzeiro ambulante. Um charuto que você fumou. Não fica só na nada, né? Não é a mala de viagem, se sabe. É tudo com cheiro. Sim. Então, eu acho que o papel da mulher nesse universo tem uma coisa de você se sentir confortável, segura de estar. Não pode ser ninguém ditando onde você frequenta ou não. Dentro do universo corporativo, porque aí existe o mercado e o negócio. No negócio, quando eu estou em reuniões, de fato eu sou uma figura quase que única nas salas de reuniões, nas mesas, nas feiras. É ainda um mundo muito masculino. Mas no mercado, nos lugares de consumo e de lazer, a gente já não é assim tão figuras isoladas. A gente já vê mulheres presentes, por exemplo, fundando confrarias. Mas ainda é um desafio. Ainda é um lugar que eles se sentem invadidos e a gente ainda precisa sair em 2, 3 para se sentir confortável de entrar numa tabacaria, não ir sozinha. Eu ainda vejo isso na realidade, um comentário nas confrarias. Olha, hoje consegui sozinha ir na confraria, isso é como se fosse uma vitória. Ninguém fica desconfortável de ir no cinema, sei lá, sozinho, de fazer compras. Jantar sozinho. Mas ir numa tabacaria sozinha, para muitas mulheres, ainda é uma conquista. Pela forma como a gente é visto, né? Ninguém tá indo frequentar a tabacaria à procura de pá. Quem quer fazer isso? Depende, as duas estão bem orientadas no movimento. Entra num aplicativo desse e... Aplicativo pra gente. Fuma charuto, estou interessada em você. Vamos para um breve intervalo e volto aí na Guanjana, porque papo de mulher é sempre muito bom. E agora eu quero entender. Vamos fumar charuto hoje? O que vocês estão com fumar charuto? Bate onda? Não bate, não. Comprei o cigarro, quem for pela primeira vez fica tonto. O charuto fica... Não fica. Então, intervalinho, voltamos já e você não sai daí porque são 15 segundos. Já tem mais. Você que está ouvindo a nossa web rádio Coisas da Dina aqui pelo site, tem uma forma ainda mais prática de acompanhar a nossa programação. Aqui mesmo na página da rádio, clique no botão aplicativo. Em poucos segundos, ele baixa no seu celular e você passa a ouvir a nossa rádio de onde estiver. Simples, rápido e gratuito. Clique no botão do aplicativo e leve a Web Rádio Coisas da Dina com você. Web Rádio Coisas da Dina. Vozes do Brasil e do mundo se encontram aqui. Nos siga nas redes sociais. De volta com a Voz de Salto Alto com a Jana Bahia, CEO da Menendez e Amerindo. Amerindo, né? Isso. As pessoas falam Amerindo. Amerindo. Tá pensando isso, mas é Menendez e Amerindo. Um português baiano e um cubano na junção saiu. Estamos aqui hoje visitando em São Gonçalo dos Campos. Jana, me explique uma coisa. Você falou que você ainda é uma das poucas mulheres a entender de charuto e falar sobre isso. Não só nas redes sociais de vocês, mas também em palestras, no público, e explicar para outras pessoas, homens e mulheres, também como é que é a fabricação, como fazer a degustação dele, que eu acho mais importante. Mas não foi a primeira vez assim que você ficou impactada quando você chegou numa sala coberta de homens por todos os lados que você chega para falar. Como é que foi isso? Você lembra?
Eu lembro a primeira vez que eu falei, mas eu tive o privilégio de que a primeira vez que eu falei em público foi com um público totalmente feminino, 100% feminino. Jura? Juro pra você. Foi um evento em São Paulo, bem logo assim depois da pandemia. Eu já trabalhava há muitos anos com isso, mas eu sempre tive nos bastidores. Como eu comentei, eu trabalhei no RH, eu fui para a área de comunicação institucional, para a área de marketing, desenvolvimento de novos produtos, fui do conselho. Coloca ela lá aprendendo para depois colocar ela para gerir. Isso. Quando resolveram me eleger, vamos dizer assim, embaixadora da marca, ou seja, vai ser a cara da marca para falar para o público, eu fiz um evento exclusivamente para mulheres. Eu acho que eu comecei, então, de uma maneira muito confortável. Quando eu fui às tabacarias, eu confesso que não senti essa resistência, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com a minha postura. Eu nunca quis que as pessoas entendessem que estavam ali diante com mulher e por isso seria confortável um cortejo. Isso era algo importante, assim. A presença da mulher não poderia estar ali para ser uma coisa de beleza, ou de fragilidade, ou de nada que não fosse. Foi de interesse. Isso, trabalho. Então, tudo sempre foi muito profissional, muito técnico, foram lançamentos de produtos. Eu acho que o fato de você conhecer, o conhecimento te dá um lugar muito interessante na vida. Porque você saber alguma coisa e você saber transmitir aquilo, torna você uma referência no tema. Então, eu acho que ganhei o respeito das pessoas, porque seria muito fácil dizer assim, ela tá aqui porque é filho do dono. Sabe, coisas assim? Não teve esse lugar. Realmente, eu sabia o que estava falando. Você foi galgando até chegar onde você chegou. A gente sempre aprende todos os dias. Todos os dias eu vou aprendendo, porque esse é um mercado também muito dinâmico. Mas a bagagem que eu tenho fez com que a minha presença ali na frente fosse respeitada, porque eu não estava ali para tornar o ambiente mais agradável para os homens. Eu estava ali para transmitir uma informação. Isso foi muito respeitado, assim, por todos. Tanto que vai completar agora 4 anos, quase 5 anos, fazendo esse trabalho. Masterclass, treinamentos, treinar a equipe. E existem mulheres sommeliers no Brasil maravilhosas. Eu não sou uma figura única, longe disso no mundo, mas falando de Brasil, a gente tem referências assim Você é primeiro com isso. incríveis. A gente tem donas de tabacaria, né? Sim. A gente tem a Viviane no Espírito Santo, a Manu no Pará, a gente tem a Carol em Curitiba, que é uma sommelier incrível da Bulldog, a gente tem a Raquel, fundadora da confraria Salto das Fumaças. Então existem mulheres assim com um conhecimento muito profundo no tema, fazendo esse trabalho, não representando uma fábrica especificamente, mas dentro do negócio, porque é um negócio. Do hobby charuto. Eu posso dizer que o charuto é um hobby? É um hobby, mas para essas mulheres, ele de fato é um negócio. Negócio no caso das sommeliers. Sim, Mas no geral é um charuto. é um hobby. Vamos pensar o seguinte, Jana. As mulheres, elas têm a capacidade, você tem 206 mulheres Sim. fazendo isso. É normal as mulheres fazerem um charuto em todas as partes do mundo? É normal. Em outros países, a gente vê uma divisão maior entre homens e mulheres nas linhas de produção. Ou seja, meu amor, quem faz um charuto é a mulher. É mulher. Ah, No plantio é mulher, no beneficiamento é mulher, aqui na produção é mulher. lembra que eu estava falando do café? No primeiro bloco? Por que eu falei de café? Porque a Duquesa de Portugal teve um caso com o Palheta, que foi português, que foi para lá tentar apagar o fogo, e apagou o fogo da mulher. Na hora de ir embora, ela deu um buquê de flores para ele. O que tinha dentro? Um raminho, uma mudinha de café. Por isso que o café veio para o Brasil. É a história romântica que se conta, mas é a história real Sim. dos livros mesmo, porque o marido nunca soube, depois ficou a boato, que era, as pais já estavam aqui no Brasil, já estava com a mudinha dele, convenceu ela, era proibido. Na época o café não podia sair a cultura do café de lá, por medo de propagar, e ele trouxe para o Brasil, e o Brasil se tornou um dos grandes produtores mundiais de café. Mulher demais, mulher é um negócio impressionante. A mulher tem essa capacidade de ter mais dons com a mão, É um trabalho manuais. muito, muito artesanal. Então, a gente tem homens aqui trabalhando, claro, mas na parte das cigarrilhas, que é um produto maquinado, na parte de mecânica, na marcenaria, porque todas as nossas caixas são feitas aqui. No beneficiamento, a gente tem algumas pessoas no plantio, mas, sem dúvida, a manufatura é artesanal e é feminina. Vamos falar também de religião, porque
No candomblé e na umbanda, são as duas, não são as duas somente. Os caboclos e entidades, eles utilizam o charuto. O charuto. Tem toda uma história do indígenas, primeiro com relação ao uso do tabaco, seja para fins medicinais e também para rituais religiosos, mas nas religiões de matrizes africanas, o charuto tem um poder muito grande porque é através da fumaça que se emana, as limpezas, os desejos. Então, a fumaça, na verdade, até mais do que o produto em si, é que tem uma importância muito grande para essas religiões. Existe essa baforada, e essa baforada, ela é quem manda toda essa energia, todo esse pedido para a espiritualidade. Para o universo. Para o universo. E é interessante isso, porque o meu pai, eu nasci no aldeia indígena, fui criada nesse meio dos pajés. Quem fumava era só o pajé. Os outros não podiam fumar. Nas festas, nas celebrações, menina não foi saber esses dias no caxiri. Meu pai me proibia de beber uma bebida chamada caxiri. Numa festa que eu fui, num casamento indígena, ainda fez 13 anos, quando fazia 13 anos e menstruava, casava, já estava tudo pronto, armado desde sempre. Tipo cigano, viu, garoto? E aí, eu fui para esse casamento. Meu pai disse, não bebe caxiri. Diram, tinha 15 anos. Não bebe caxiri, não bebe caxiri. Enquanto o povo queria ir pra Disney, minhas amigas, eu ia para as aldeias. E aí eu fui descobrir esses dias e para dizer, não, bebi o caxiri. Fiquei doida, porque a minha filha tá ficando louca. Até banho de dia eu tomei, eu morri de medo de água. Menina, eu vi uma entrevista esses dias. Papai não queria que eu bebesse por conta do álcool. Eu tenho que falar cozinhando a mandioca, né? Eles faziam, mas é porque eles mastigavam e cuspiam. Então, o preparo não era o preparo de moer a mandioca na caixeira, não. Eles faziam isso cuspindo. Então, um ritual. Eu tô com nojo até hoje de mim. Aquele tipo de bala eu não gostei, não. Naquele tipo de bala eu não gostei muito, não. Então, tinha isso. E minha mãe, ela fumava tabaco escondida. Ela mastigava tabaco. Ela ficava mastigando tabaco. Mastigando, né, tabaco. Ficava mastigando tabaco, mastigando. Sim. Fumava escondida de nós. Ela fazia o cigarrinho dela, quando ela ia pra aldeia. A história do tabaco no Brasil passa inevitavelmente pelos índios. Sim. E depois, eles gostam muito do tabaco. Tem uma mas o charuto maior, só o pajé. Os menores, todos fumavam. Mas os maiores, o charuto, que era o maiorzão, era o pajé. E nas religiões de matrizes africanas, as entidades têm muito esse consumo de charuto em função dessa fumaça que tem uma contribuição muito grande com essa mensagem que se manda para o universo. Muito bem. E também para energia, né? Para energia, para tudo. Sim. É uma limpeza, né? Também é utilizado para essa limpeza, né? Jana, quais são os tipos que você tem da meninas aqui? A Linda na Flor, é o carro-chefe de vocês. Você também tem para que vocês fornecem, quer dizer, quem quiser comprar, para quem tem religiões mais africanas também. Sim, temos uma marca chamada Axé. A gente tem o Alonso, que é a marca mais antiga. O Axé? É diferente porque ele é um charuto maquinado. Ele não é um charuto de folhas inteiras. Ele é um charuto feito em máquina. Não é um charuto manufaturado. Mais barato. Mais barato, mais acessível. Sim. A gente tem a linha de cigarrilhas, que é o Brazilian Blend, e as cigarrilhas Gold. A gente faz marca própria para outros países, a gente tem uma exportação também bastante expressiva e a venda de matéria-prima em si, né? A venda de folha de tabaco, porque a gente tem o próprio plantio. É cacheira? Ou ela é plantada em tipo... 1,60 m o pé chega mais ou menos. Com uma videira, mais ou menos? Ela não precisa... Ela não precisa de nada que a apoie. Ela cresce verticalmente. Como uma plantinha ou uma árvorezinha? Com uma plantinha. Eu não faço a mínima ideia, nunca vi. Vamos passear. Tem foto? Não tem nenhuma aqui. Não tem plantio aqui. Essa área toda que vocês estão vendo aí descampada vai ser plantio justamente para esses momentos. Já eu pensava que era uma plantação. Não foi? Eu aqui, só porque eu achava, a minha imaginação era que era uma folha rasteira. Não. Por conta do tamanho. Eu não imaginava que fosse uma árvorezinha. Ela fica assim. Eu falo 1,60 porque eu tenho 1,60 e quando eu tô lá dentro... Eu também tenho 6 saltos, amor. De salto, eu entendo aqui. Ninguém corte mesmo. Mas ela é um pé, assim... Até sandália eu trouxe, que eu falei, vamos andar pelo meio do mar. Nesse momento a gente tá na parte de semeadura, ela ainda não foi pro solo, porque a gente precisa que esteja num momento de chuva, então ela deve entrar daqui a uns 30 dias em solo. O processo da plantação e da colheita, tá bem? Isso. Da plantação e colheita são quantos meses? 6, você falou? Uns 3 meses. 3 meses?
E aí você planta na época de chuva. Isso. Precisa de água, né, para ela desenvolver, crescer. Não pode ser muita chuva, mas ter chuva é importante. Esse período também é chuvosinho, né? Então fica Agora, bom, fica legal. Ótimo. Tá bom. A temperatura também, você falou que dessa região aqui é muito propícia, esse tempo que é bom. Tem que 27, 28 graus. E fica por aí. Nesse momento do plantio, porque junho é uma época de chuva, a temperatura baixa um pouco nessa região. Porque também o sol torna qualquer hora, né? E aí ela gosta. Ela não gosta. Não, dessa época do ano ela gosta. Essa inverno, hora, ela sim. gosta. Ela não pode ter temperaturas assim muito longas, elevadas. Qual é o teu próximo plano, Jana? Olha, eu tenho vivido um dia de cada vez. Sim, toda vez que chega um projeto novo, mas de verdade, nesse momento, eu me preocupo muito com a sucessão. Eu acho que a gente chega num momento de carreira que se a gente não treina alguém para fazer o que a gente faz, no futuro, quando a gente não estiver, o negócio morre. E esse é um negócio de família, então não é um negócio que tem apoios, financiamentos, sócios. A gente precisa, assim como eu levei mais de 20 anos para chegar onde eu cheguei, se eu quiser que alguém dê continuidade ao meu trabalho, eu preciso começar agora. Você já está pensando nisso? Então eu já estou pensando nisso. Formar pessoas para que consigam passar por todas as etapas e enfrentar fases, porque nem todas as fases dentro de um negócio é só crescente, né? A gente passa crises de toda maneira. Imagina, um produto agrícola, a gente pode pegar desde um problema climático a uma praga, um problema de variação de dólar, uma guerra, uma pandemia. Estamos passando, já passamos por pandemias, uma guerra que não é daqui, mas nos interfere muito. Então, preciso trazer alguém que viva todos esses altos e baixos e possa dar continuidade ao trabalho sem que isso morra comigo. Não vai morrer, não vai morrer. Eu queria te agradecer muito, Jana. Muito obrigada pela sua participação. Bom, agora é experimentar, degustar, conhecer e o que eu acho mais importante, assim, dar valor à força feminina nesse momento. Em todos os momentos, mas nesse em especial, porque é uma área muito específica masculina ainda e você é uma das pouquíssimas mulheres a fazer esse trabalho brilhante. Obrigada, viu, Jana? Obrigada a você por ter uma mulher abrindo espaço para outra mulher com tanta generosidade e simpatia. Isso é gratificante. Beijo pra você, querida. Beijo. Um beijo pra você também. E esse programa já está no nosso podcast. Nos ouça, nos siga nas redes sociais. Coisas da Dina Oficial. Um beijo pra você e até. Tchau. Você acabou de ouvir A Voz de Salto Alto. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.